Geração Jornal, terça-feira, boa noite. Situação da cólera. País registrou nas últimas 24 horas 10 mortes, 200 novos casos da doença. Modalidades de promoção habitacional, a voz da juventude sobre as soluções adotadas pelo governo. Mercado de consumo, o preço do ovo nacional registrou ligeira subida. Produção baixou em função das altas temperaturas. Comissão para a Política Social reuniu e analisou proposta de regulamento sobre as taxas de emergências médicas. Reforço da cooperação. Angola e Tanzânia assinaram hoje acordos nos domínios da defesa e investimento. Chefe de Estado disse que os dois países têm tudo para fazer mais. República Democrática do Congo, cerca de 600 mil refugiados procuram asilo no Uganda. Girassol, Jornal, terça-feira, 8 de abril de 2025. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais 200 novos casos de cólera e 10 pessoas perderam a vida, sendo 5 na província de Luanda, 2 na província do Kwanza Norte, 2 em Cabinda e 1 na província do Bengo. O total de casos acumulados de doença chega agora a 11.149. Luanda concentra a maioria dos casos registados, com 4.738. Desde o início do surto, em janeiro, morreram por cólera em todo o país 418 pessoas. Luanda lidera igualmente o número de mortes registadas, com 175. E na província da Huila, a Polícia Nacional desmantelou um grupo de cidadãos acusados de roubo de viaturas. De dezembro de 2024 a março deste ano, os 4 suspeitos terão roubado 5 veículos no Lubango, todos recuperados e entregues aos respectivos proprietários. 4 homens já foram detidos pela polícia na Huila, acusados do roubo de 5 viaturas. Os crimes foram cometidos todos na cidade do Lubango e os carros transportados para o município da Matala, onde eram descaracterizados e vendidos por valores muito abaixo dos preços do mercado, segundo o chefe do Departamento de Ilícitos Penais na Huila. Pedro Mendes destaca que todas as 5 viaturas foram recuperadas, sendo que uma delas está sem o motor e a caixa de velocidades. Os preços das viaturas eram muito abaixo do real preço de cada viatura. Para terem uma ideia, o primeiro RAV4 que foi retirado, eles comercializaram o motor a 220 mil kwanzas e o próprio veículo sem o motor a 350 mil kwanzas. Os acusados são confessos e contam todas as histórias, só não dizem o que esteve na base de terem praticado tais atos. Tal como também vimos na nossa apresentação, são indivíduos versados nessa prática. As vítimas elogiam o trabalho da polícia e com um sentimento de alívio pela recuperação das suas viaturas. É um sentimento de alegria, o carro é meu, fui eu que comprei e custou-me, e ao mesmo tempo revoltada por ver os meliantes, né? Eles tragam a vida das pessoas, eles não sabem o que podem fazer com um roubo desses, o que altera na vida das pessoas, eles não sabem. Sentimento de alegria, né? Ter a viatura recuperada e ao mesmo tempo também de gratidão por todo mundo envolvido nesta procura, desde os colegas de profissão, os colegas da empresa, os portais, a sociedade que solidarizou. O senhor Maneiro, uma vez dessa, me mandou para poder frutar uma ação média de 4 viaturas que eu frutei no Lubango. Então é daí que primeiro se frutou a primeira viatura, a segunda, a terceira, e na quarta viatura, então lhe prenderam ele e por sua vez lhe disseram que se você quer que a gente te deixe, ele diz que na viatura não é minha. A viatura é do Isaac, então disseram, ele chama então esse mesmo Isaac para poder aparecer aqui. Me sinto muito mal porque ele me enganou a mente, uma vez que eu confiava que ele talvez não podia me fazer chegar nessas condições que eu estou. E mesmo o meu pai também
Já me avisou o cuidado com as más companhias. O governo espera colocar à disposição da população até 2027 1 milhão de lotes de terrenos no quadro do programa de autoconstrução dirigida. A modalidade, segundo as autoridades, visa a promoção habitacional. Sobre o assunto, a nossa reportagem ouviu hoje a juventude, que é a faixa social que mais se debate com a necessidade da concretização do sonho da casa própria. Apesar dos princípios bem definidos, a implementação da autoconstrução dirigida, na visão de alguns jovens, tem sido marcada por diversos problemas que agravam a crise urbana no país. O estudante universitário Pires Pedro considera que o atual modelo levanta dúvidas quanto à eficácia da medida, relacionando o seu posicionamento pela alta dos preços dos materiais de construção a nível dos mercados. Na verdade, é um desafio muito gritante, associando aqui com o salário mínimo nacional. Estamos a falar aqui de 70 mil kwanzas e os preços avultados de materiais de construção. Agora, a autoconstrução dirigida é um sonho que dificilmente vamos almejar, porque hoje por hoje os materiais estão muito caros, a aquisição de lotes para a construção está difícil, face à burocracia também dos materiais para a legalização daquilo que é a construção. Então os jovens se deparam com muita situação que de alguma forma belisca aquilo que é o nosso sonho. Aqui uma política que o governo criou agora, que tem a ver com a cedência de lotes, mas nós já sabemos que até para a aquisição desses lotes é uma batalha. Primeiro, os critérios, a própria documentação em si já causa algum desconforto só para a aquisição da própria documentação. Tens de tratar aquilo, tens de tratar isto. Depois vai a questão da entrada dos documentos e até o processo final. Então, é um conjunto de situações que, de certeza, deixa desconfortável a juventude e, sobretudo, aqueles que querem dar o primeiro passo. Isabel Sequeira é vendedeira de bijuterias e descreve as dificuldades para manter vivo o sonho de construir a sua casa. É sonho de todo mundo, porque pagar renda a esse tempo não está fácil. Não está mesmo fácil, o sonho mesmo é este. Lutamos mesmo tanto para conseguir a casa própria, mas o que está a faltar mesmo é a possibilidade. Está dura, a pessoa faz de tudo para conseguir, para comprar o seu espaçozinho, a sua pequena casa, mas não está difícil para gerir. Não estou a conseguir gerir, não está a dar mesmo para gerir. Fica complicado que nós já estamos na idade de ter as nossas próprias casas, constituir as nossas famílias, mas sabendo que não temos como começar, os materiais caríssimos, não tem como, e estamos sempre na casa dos pais. Para os jovens, o crédito habitação seria outra das soluções para se dar início à construção de uma habitação, caso houvesse maior flexibilidade por parte das instituições bancárias. Daí que os jovens precisam de se munir de forma financeira, pressionar aquilo que são as políticas públicas para que o Estado reveja essa posição, porque atualmente construir uma residência de 2 quartos, 3 quartos, não é uma tarefa fácil. O acesso ao crédito é uma delas, porque nós sabemos que com crédito as pessoas terão acesso não só à habitação, mas também ao empreendimento, ao empreendedorismo. Portanto, eu acho que o crédito aqui chega a ser o elemento fundamental. E isso faz com que as pessoas parem de projetar, parem de assumir compromissos sérios e permaneçam na casa dos pais, dos seus progenitores, no intuito de um dia saírem, mas já com alguma coisa garantida. Importa referir que o governo angolano espera colocar à disposição da população até 2027 1 milhão de lotes de terrenos no quadro do programa de autoconstrução dirigida. E arrendar uma residência passou a custar mais caro aos bolsos dos cidadãos nos últimos dias, fruto da pressão do aumento do custo de vida. Jovens ouvidos hoje pela nossa equipa defendem a necessidade da criação de políticas que facilitem ao máximo o processo de aquisição da casa própria e uma melhor regulamentação do mercado imobiliário como forma de acabar com o descontrole dos preços. Não permitem ter a sua. Na verdade, vivo de renda. Sou condutor, vivo de renda porque ainda não tenho as possibilidades de ter o que é meu. É isto aí, mas estou a lutar aqui para isto. As possibilidades de ter o que é meu, aonde me der, que se for assim uma quantidade que chega aqui para mim ter um condomínio, para ver dentro de um condomínio, vou agradecer. É bonito também estar dentro de um condomínio onde estará também os outros de uma outra forma.
Se onde der, que se der para o que tiver comigo, que se der que é para construir, para onde der que é para construir, a pessoa vai construir. Em Angola, muitos jovens consideram a compra de um imóvel pronto como a primeira escolha, mas há quem prefira comprar terreno para construir a casa de raiz, como explica Joana Armando. Neste momento eu gostaria de ter a minha casa própria. Minha casa própria, se não aparecer a casa própria, mesmo aparecer um terreno no preço acessível, eu posso comprar, porque eu sei que ali eu vou fazer a minha casa dos sonhos. Nos últimos anos, surgiram muitos projetos habitacionais no país. Segundo Flávia Manuel, ainda não são suficientes, pois deveria-se criar mais políticas habitacionais. O Estado deveria mesmo criar mais política sobre a casa própria para o jovem, visto que a juventude é a força motriz da sociedade. Então, sendo um jovem ou uma jovem, tem que ter uma casa própria. Joana Armando reitera também que atualmente o preço do aluguer tem sido um dos principais desafios. O preço da renda agora subiu. Como as coisas, como combustível subiu e as coisas também estão a subir sucessivamente de cada dia que passa. E alugar por que apareceu? Porque se não conseguir alugar, vou dormir aonde? É complicado que a dona está a precisar da casa e está me tirar da casa dela, precisa já. Então, qualquer casa que aparecer, eu tenho o objetivo de alugar, pagar, para ver se meus filhos vão dormir em algum sítio. Adão Augusto disse que, apesar do preço, as casas de renda têm ajudado muitas pessoas. Alguns sítios são mais caros, outros mais baratos, mas é o caminho que nós temos enquanto não temos casa. Vamos aguentar mesmo, até quando nós criar nossas condições também futuramente de ter a nossa casa também. O Executivo reitera o compromisso de continuar a trabalhar para dar resposta às preocupações da juventude, sobretudo no que diz respeito à empregabilidade. O facto foi reafirmado nesta terça-feira pela Secretária de Estado da Juventude, que falava durante a sessão temática da apresentação do Plano de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027, que teve lugar no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, aqui em Luanda. A responsável destacou como prioridades para a juventude a formação técnico-profissional e o empreendedorismo. O Programa para o Desenvolvimento Integral da Juventude ao longo dos 50 anos de independência tem sido um pilar fundamental para o progresso nacional num Plano de Desenvolvimento 2025-2027, com o objetivo de mobilizar os jovens para a participação ativa e permanente no processo de reconstrução do país, em que, segundo a Secretária de Estado para a Juventude, disse que os jovens gozam de proteção especial. Os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos econômicos, sociais e culturais. Neste sentido, a Constituição da República de Angola orienta então a criação de uma política nacional da juventude para a materialização dos seus direitos políticos, econômicos, culturais, sociais, visando essencialmente a sua plena integração na vida ativa. Com foco nos jovens dos 15 aos 30 anos e com foco na jovem mulher, estudantes desmobilizados de serviço militar, jovens de rua, portadores de deficiência e jovens do meio rural, foi criado o programa Plano de Desenvolvimento da Juventude para o Desenvolvimento dos Jovens em Angola. O Ministério da Juventude e Desportos, através do Instituto Angolano para a Juventude, está a implementar um programa de orientação social da juventude angolana, o POSJA, que visa melhorar a qualidade de vida dos jovens mediante orientação social especializada, prevenindo assim males sociais como a delinquência juvenil, a gravidez precoce, o alcoolismo, drogas, entre outros, e incentivar hábitos de vida saudáveis. Até o momento, foram envolvidos um total de 121.672 jovens, realizadas 435 ações e apoiadas 352 iniciativas ligadas ao voluntariado e associativismo juvenil. Para o representante da Cooperativa de Táxis, Rafael Inácio, diz que a associação
não se revê nos projetos criados pelo Ministério da Juventude e Desportos. As questões de todos os taxistas, não é? Nós tivemos a amabilidade de colocar as preocupações que apontam de forma direita o nosso segmento, mormente aquilo que foi apresentado por Sua Excelência a Senhora Secretária de Estado para a Juventude, doutora Daniela Bragança, no ponto de vista do Plano de Desenvolvimento da Juventude. E a Sua Excelência falou-se do empoderamento dos jovens, falou-se do projeto Meu Táxi, Meu Mentor, e nós não nos revemos nesse projeto, a ser verdade, por isso é que colocamos questões que têm que ver com o nosso segmento. O Plano de Desenvolvimento da Juventude foi criado para melhorar a qualidade de vida dos jovens, promoção da inserção de jovens no mercado de trabalho, criação de um quadro institucional adequado para promover e acompanhar as políticas nacionais de Estado para a juventude. O preço do ovo de produção nacional registrou uma ligeira subida em alguns mercados de Luanda. O cartão com 30 unidades chega a custar entre 4.000 e 5.100 kwanzas. Na base, segundo alguns comerciantes ouvidos pela nossa equipa, está a baixa produção, influenciada pelas altas temperaturas. Nos últimos dias, o preço do ovo disparou nos mercados formais e informais. Em alguns pontos de Luanda, constatamos que o cartão de ovo, que anteriormente era comercializado no valor de 3.000 kwanzas, hoje é vendido entre 4 a 5.000 kwanzas. Alguns comerciantes alegam que a subida do preço se deve à escassez de aviários e à redução da produção do ovo. Antes já tínhamos ovo de 2.800, 3.000, 4.000. Mas agora os preços subiram mais um pouco, tem de 5.000, 5.100. Também estamos a comprar mais caros. A caixa de ovo já podemos encontrar 58, 57, 48, 30 e tal. Entretanto, Domingas Zebo garante que o calor intenso pode dificultar a produção de ovos da galinha, reduzindo a oferta no mercado. O ovo normalmente é assim, tem fase que tem ovo e tem fase quando o ovo tem muito, a tendência é de baixar, quando tem pouco, a tendência é de subir. Por outro lado, Adelina Manuel afirma que por causa do aumento do preço, os clientes diminuíram. Isso tem contribuído para a desistência do negócio. Está mais caro agora, está difícil de encontrar, também o preço é mais elevado. Consoante o preço mais elevado, a aderência baixa. Se está também um preço mais baixo, também a aderência é maior. Sim, está a baixar um pouco, porque muitos que estão a vender, outros estão a desistir de vender ovo, outros estão a permanecer. Os clientes agora reduziram, porque quando era mais barato, havia muitos clientes, porque muita gente vendia. Mas agora reduziram, porque está mais caro. Sim. Sim, baixaram, reduziram e estão a reclamar muito. Neste momento, os produtores primários de galinha vendem também pequenas quantidades de ovo diretamente ao consumidor final ou ao estabelecimento de comércio retalhista local. Para a dona Irene Agostinho, o negócio de venda de galinhas tem corrido muito bem, pois nos últimos anos a procura aumentou. No fornecedor, nós compramos a galinha no valor de 2.300 kwanza, por causa do transporte. Mas os clientes têm sido bons. Temos vendido mesmo, não há motivo de reclamação. Muita galinha, o povo está comendo muita galinha porque já não quer mais comer congelado. Alguns vêm comprar galinha tipo galinha de Quimbundo, vêm comprar para criação, outros vêm comprar para consumir. Eles compram a galinha, mandam já bater aqui e levam a galinha já batida. Qual é que sai mais? A galinha vicuca, a famosa castanha, por ser barato. De Quimbundo está caro. Temos galo de 14.000, temos galo de 12.000, temos galo de 9.000. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros avaliou nesta terça-feira a proposta de regulamento que define as taxas a serem cobradas pelos serviços do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola. Com a medida, as instituições e organizações privadas podem passar a pagar taxas quando solicitarem os serviços emergenciais do INEMA.
A sessão foi orientada pela Ministra do Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos de Sousa, esclareceu durante a reunião que o regulamento sobre as taxas a cobrar pelo Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola, INEMA, não se aplica à prestação de serviços de urgência e emergência aos cidadãos comuns. Segundo explicou, a medida visa, sobretudo, as instituições e organizações privadas, como empresas e promotores de eventos, que solicitam o apoio do INEMA para a cobertura médica durante as suas atividades. São situações que é de emergência, que é de urgência, não são taxados. Eu refiro-me particularmente a instituições privadas que muitas vezes solicitam trabalho ao INEMA, de eventos, por exemplo, asseguramento de eventos, enfim, uma série de atividades. Estas têm que ser taxadas porque os privados tanto cobram, tanto aos utentes, e naturalmente haverá aí despesas que o INEMA tem que cobrir. Portanto, como disse, o INEMA tem despesas avultadas e nós não podemos só viver do Orçamento Geral do Estado. Portanto, temos que pensar na sustentabilidade do INEMA, por forma como melhorar a prestação de serviços. Durante a mesma sessão realizada sob orientação da Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, foi ainda analisado o projeto de decreto presidencial que altera o Estatuto Orgânico do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, MASFAMO. A proposta visa alinhar a estrutura interna do órgão às exigências do seu domínio de intervenção, com foco no combate à pobreza, proteção de grupos vulneráveis e promoção da igualdade de género. No setor da saúde foi também apreciada a proposta de lei sobre a resposta integral ao vírus da imunodeficiência humana, VIH. O documento pretende adequar a legislação aos avanços científicos, à Constituição da República e à atual realidade epidemiológica do país. A Comissão recomendou o aprofundamento da proposta antes da sua reapreciação final. Já no domínio da educação, foi apresentado o primeiro relatório de balanço da execução do Programa Nacional da Alimentação Escolar, PNAE, referente ao mês de março. O relatório destaca a descentralização de recursos para as direções municipais da educação, bem como o papel das empresas parceiras no fornecimento de alimentação escolar, especialmente em zonas carenciadas. Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros realizou nesta terça-feira a segunda sessão ordinária sob a orientação da Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança. Deportações nos Estados Unidos. Novos desenvolvimentos. Em destaque. Angola e a Tanzânia assinaram hoje 2 acordos de cooperação, sendo um no domínio da defesa e outro na promoção de investimento privado para ambos os países. A assinatura dos instrumentos jurídicos aconteceu por ocasião da visita de Estado que a presidente tanzaniana, Samia Hassan, efetua a Angola a convite do chefe de Estado angolano, João Lourenço. A presidente Samia Suluhu Hassan foi recebida pelo presidente da República, João Lourenço. De seguida, a Guarda de Honra angolana se mostrou para o protocolo exigido em cerimónias desta natureza. Os presidentes pousaram para assistir à performance da Guarda de Honra, que tocou um por um o hino de cada uma das repúblicas. Na sequência, cada presidente apresentou a sua delegação, tendo depois João Lourenço e Samia Hassan seguido para um encontro privado. No centro da conversa, o reforço da cooperação bilateral iniciada nos primórdios da independência de ambos os países. Enquanto decorria o encontro privado entre os dois presidentes, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Teta António, e o seu homólogo tanzaniano orientavam as conversações oficiais. Terminado o encontro privado, João Lourenço, presidente da República de Angola, e Samia Hassan, presidente da República Unida da Tanzânia, se juntaram às delegações ministeriais na conhecida Sala de Conselho de Ministros. Ali, os 12 estadistas discursaram no momento que serviu para ambos reafirmarem a vontade de reforçar a cooperação bilateral. A vontade política e a disponibilidade demonstradas para alterar o quadro atual em benefício das nossas nações.
Pretendemos atrair investimento privado nos dois sentidos, despertar o interesse dos empresários angolanos e tanzanianos a investir na agropecuária, na indústria, na geologia e minas, no turismo, nas telecomunicações, cooperar na defesa e segurança e em outros domínios que sejam do interesse comum. As boas-vindas aos comerciantes angolanos a comprar arroz e outros produtos na Tanzânia. Também, a Tanzânia tem um clima conducente para comércio e um mercado, portanto, confiável. E, portanto, convidamos os empresários angolanos a virem realizar negócios connosco, tanto nas áreas de agricultura, manufatura, turismo e entre outros. A assinatura de memorando de entendimento do Centro de Investimento da Tanzânia e a PIEX em Angola. Minutos depois, e já na sala de tratados do Palácio da Cidade Alta, João Lourenço e Samia Hassan da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade e pela Ministra da Defesa e Serviço Nacional da Tanzânia. O outro acordo está relacionado à atração de investimento privado e foi assinado pelo presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações da Angola, AIPEX, Arlindo Rangel, e pelo diretor executivo do Centro de Investimentos da Tanzânia, Gleide Terry. Sobre os acordos assinados, os 12 estadistas esperam que contribuam para o estreitamento da parceria e o desenvolvimento de ambas economias. Os domínios de cooperação estão identificados, portanto, nós pretendemos, sobretudo, privilegiar o investimento privado dos nossos homens de negócios angolanos na Tanzânia e dos homens de negócios tanzanianos aqui em Angola. Portanto, haver investimento cruzado em áreas que são do interesse dos governos, mas também em todas aquelas áreas onde, como resultado dos estudos de viabilidade, os próprios investidores entendam que aí tem lucro e, portanto, vale a pena investirem os seus recursos. Esse investimento também precisamos de realizar intercâmbio em vários setores, setores tais como petróleo e gás, para que possamos criar oportunidade de emprego, e emprego este para a nossa juventude que é um elemento bastante chave. Portanto, também aqui tenho o prazer de anunciar o reforço da nossa cooperação na área de defesa. Nas conversações oficiais, as partes acordaram em assinar nos próximos tempos outros instrumentos jurídicos no domínio dos serviços aéreos, segurança e ordem pública, proteção civil e bombeiros e ainda um memorando de entendimento no domínio da meteorologia e outro no domínio das telecomunicações. O presidente João Lourenço disse hoje que Angola e a Tanzânia têm tudo para fazer mais no domínio da cooperação e explorar o máximo potencial existente. João Lourenço considerou que a visita da sua homóloga da Tanzânia representa uma grande oportunidade para abordar e impulsionar todas as iniciativas de fortalecimento do intercâmbio. O chefe de Estado angolano foi também hoje convidado a visitar a Tanzânia. As relações político-diplomáticas entre os dois países foram formalmente estabelecidas em 1976, logo após a proclamação da independência de Angola. A Tanzânia destacou-se como um dos países africanos que mais apoiou a luta de libertação nos PALOP. Tudo isso faz parte da história, mas não só de histórias vivem os países. Angola e a Tanzânia consideram que é chegada a hora de ambos saírem da cooperação formal e avançar para a reciprocidade de benefícios desta parceria. A vinda da presidente Samia Suluhu Hassan a Angola é vista como o primeiro passo para a concretização de tal objetivo. Nós vamos, a partir da visita de hoje, procurar, acelerar o passo para ver se aprofundamos ainda mais os laços de cooperação econômica entre Angola e a República Unida da Tanzânia.
E em reconhecimento ao apoio dado pela Tanzânia na luta de libertação nacional, o governo de Angola tomou a decisão de homenagear Julius Nyerere, antigo presidente daquele país, com a atribuição do seu nome a uma unidade hospitalar. O corte da fita inaugural deste hospital será feito em novembro deste ano pelos presidentes João Lourenço e Samia Hassan. Vamos conceder o nome a uma das nossas unidades hospitalares que está na fase derradeira de construção e que pensamos inaugurar no mês de novembro por ocasião das festividades dos 50 anos da nossa independência. A Presidente Samia fez questão de, nessa ocasião, estar presente, portanto, vamos inaugurar juntos. Os dois chefes de Estado estarão presentes na inauguração dessa grande unidade que terá, então, o nome do Mwalimu Julius Nyerere. Em tom de reciprocidade, durante o encontro privado, a Presidente da República Unida da Tanzânia, Samia Hassan, convidou o Presidente João Lourenço para visitar o seu país em julho do próximo ano, um convite prontamente aceite pelo homólogo angolano. Fiz convite à Sua Excelência Presidente João Lourenço para que possa realizar uma visita de Estado no mês de julho do próximo ano ao meu país, convite este que foi aceite, porque naquela altura nós também estaremos a realizar a Feira Internacional de Comércio de Dar es Salaam. Então, acreditamos ser uma oportunidade singular em que possa-se acompanhar de empresários do seu país para que possam aprender das oportunidades de negócio existentes a nível da Tanzânia. In my country, Tanzania. Também, muito obrigado pelo convite que me endereça para visitar a Tanzânia em julho do próximo ano. Portanto, o convite que aqui publicamente devo declarar aceito. A Presidente Samia Hassan, que visita o nosso país pela primeira vez, reafirmou ainda o interesse genuíno que o seu país tem de estreitar os laços de amizade e cooperação com Angola. A estadista anunciou também a facilitação da mobilidade, suprimindo a exigência de vistos a cidadãos angolanos que queiram viajar para a Tanzânia, tal como já acontece com cidadãos tanzanianos que pretendam conhecer o território angolano. Ainda na manhã de hoje, a Presidente da República Unida da Tanzânia visitou o Memorial Dr. António Agostinho Neto. O estadista homenageou os dois antigos presidentes de Angola, Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, destacando os seus feitos para o alcance da independência e paz no país e também em outras nações africanas. A jornada começou cedo. A primeira paragem da Presidente da Tanzânia, Samia Hassan, foi o Memorial Dr. António Agostinho Neto. Às 10 horas e 30 minutos, chegava a estadista tanzaniana ao local histórico que homenageia e abriga os restos mortais do primeiro presidente de Angola. Com as devidas honras, Samia Hassan chegou acompanhada da sua delegação e do chefe da diplomacia angolana, Tete António. No mausoleu, Hassan prestou tributo aos restos mortais de Neto, que reposam no sarcófago da estrutura inaugurada em 2012. Samia fez igualmente a deposição da coroa de flores, visitou o museu que conta a história da vida e obra de Agostinho Neto e, de seguida, manteve um breve encontro privado na Sala das Entidades. No final, a estadista tanzaniana assinou o livro de condolências, onde o conteúdo destaca uma homenagem calorosa aos grandes ícones e estadistas talentosos da África, Dr. António Agostinho Neto e Eduardo dos Santos, bem como outros heróis e heroínas deste grande país. Diz a mensagem, eles dedicaram e comprometeram suas vidas à causa da liberdade em seu país e continente em geral. E quando a liberdade chegou, eles se esforçaram para construir harmonia e paz ao redor do mundo. Seu espírito viverá para sempre conosco. Que as suas almas e as almas de todos os heróis caídos continuem a descansar em paz eterna, revela o conteúdo assinado no livro de condolências pela Presidente da Tanzânia.
A visita de 72 horas da presidente Samia Hassan insere-se no esforço das relações bilaterais entre Angola e Tanzânia, com a expectativa de estreitamento da cooperação nos domínios da diplomacia, comércio, investimentos e intercâmbio cultural. Em fevereiro de 2023, durante a 42ª sessão do Conselho Executivo da União Africana, foi assinado um memorando para a criação de uma comissão bilateral e um acordo entre instituições diplomáticas dos dois países. Já em janeiro deste ano, na segunda sessão da Comissão Mista Bilateral em Zanzibar, foram firmados mais 4 memorandos de entendimento, incluindo nos setores de petróleo e gás, saúde e isenção de vistos. No setor energético, a Tanzânia e Angola são parceiros em iniciativas regionais, como o Fundo de Financiamento de Estruturas de Transição Regional, lançado em março de 2024, que visa desenvolver linhas de transmissão de alta voltagem no sul de África. Samia Hassan participou na sessão solene no Parlamento angolano. Na reunião com os parlamentares foi destacado o compromisso dos dois Estados em continuar a lutar pelas causas que ainda preocupam os países africanos, entre elas a corrupção e o bem-estar dos... Pela primeira vez, Angola e a Casa das Leis esteve acompanhada de uma vasta delegação de membros do seu executivo. Carolina Cerqueira, presidente da Assembleia Nacional, destacou na sua intervenção que a visita não é apenas um marco histórico, mas também um testemunho do avanço da representatividade feminina na liderança dos países africanos e da crescente participação das mulheres na construção de um futuro melhor para os povos de África. E esperamos que esta visita possa fortalecer as bases para o crescimento e desenvolvimento sustentável, para uma integração regional efetiva e que beneficie as nossas populações, em conformidade com os princípios do Tratado da SADC, de que os nossos países são signatários. Já a estadista tanzaniana, num discurso de 28 minutos, apontou os desafios que o continente tem pela frente e como a participação da mulher pode jogar um papel importante para a consolidação das metas estruturadas por via dos laços de cooperação que se renovam. Hassan realçou e felicitou o presidente angolano pelos esforços que tem dedicado no combate à corrupção e no olhar atento, visando a estabilidade da economia nacional, sem deixar de parte o alerta às novas gerações. Nós, as gerações atuais, devemos saber melhor as nossas lutas de hoje e já não são apenas uma ocupação dos nossos territórios, mas uma ocupação das nossas mentes em nome da pobreza. Nós precisamos de explorar potenciais e prosperar, a mesma forma que fizemos durante os dias da luta de libertação com o espírito pan-africanismo da Unidade Africana, unidos para uma causa comum e atingimos a liberdade. Dissemos que esse espírito deverá nos unir para encontrarmos aqui uma solução comum, para abordarmos os nossos desafios comuns, a pobreza, a instabilidade, a insegurança, as alterações climáticas, o peso, entre outras, dos quais continuam a acontecer devido às forças externas. Com uma história de irmandade profunda que passa pelo processo de libertação, o estreitamento das relações reforçadas nesta visita abre portas para dirimir as principais preocupações. A Tanzânia e a Angola faziam parte do Frontline States, que agora é SADC. Portanto, eu acho que é uma visita normal, e que nessa normalidade os dois países estão à procura de ver quais são os outros domínios onde pode haver cooperação. Esta é a primeira visita. Agora esperemos um pouco mais para vermos quais serão os resultados. Primeira vez que visitei a Tanzânia foi em 2003. Portanto, sinto que a Tanzânia é um país onde Angola tem muito para aprender, principalmente a nível patriótico. É um país onde na escola primária ensina-se patriotismo, ensina-se segurança patriótica. Então, isto mostra que é um país que cuida da sua pátria. Tive a oportunidade de voltar à Tanzânia em 2003, 20 anos depois, e digo-vos que fiquei muito maravilhada. E o discurso impactante que a senhora Presidente fez hoje aqui na Assembleia
eu vejo ali 5 eixos muito fortes. Um primeiro eixo onde reforça a relação Angola-Tanzânia. Um segundo elemento é o ir buscar a história. O terceiro eixo é a luta contra a corrupção. Portanto, o quarto elemento que eu retive nesse discurso e com muita atenção é a forma que nós devemos unir-nos com a mesma causa que tivemos na altura das independências. Girassol Jornal terça-feira. Continue ligado ao melhor da informação. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. Teve início nesta segunda-feira em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, a 14ª reunião anual de investimentos, evento em que o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel, representa o Presidente João Lourenço. Em análise estão matérias ligadas ao desenvolvimento económico e exploração de novas oportunidades que impulsionam o crescimento económico sustentável, entre outros temas. Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, é desde segunda-feira o palco da 14ª reunião anual de investimentos. Mapeando o futuro do investimento global, a nova onda de um cenário de investimento globalizado rumo a uma nova estrutura mundial equilibrada é a tónica do certame que reúne mais de 100 países participantes, incluindo Angola. O Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel, que representa o Presidente da República, João Lourenço, no encontro, encabeça uma delegação que integra o embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Júlio Maiato, responsáveis da Zona Económica Especial Luanda Bengo e da Administração Geral Tributária. Nesta terça-feira, os membros da comitiva angolana integraram várias discussões com destaque para a intervenção do presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial, Manuel Pedro, num painel sobre o Fórum Regional de África das Zonas ao Impacto, ZEs africanas reinventadas, a convite da Comissão Económica para a África da ONU. A reunião está a ser marcada por várias conferências, espaço onde os participantes estão a discutir matérias ligadas ao desenvolvimento económico, exploração de novas oportunidades que impulsionem o crescimento económico sustentável, o papel crucial na promoção de parcerias estratégicas que remodelem o futuro do comércio e do investimento de acordo com as rápidas mudanças na economia global. Paralelamente à reunião anual de investimentos, representantes do Ministério da Saúde de Angola participam na terceira edição do Fórum Mundial de Produção Local sob o tema Avançando na Produção Local para a Equidade em Saúde, Segurança Global da Saúde e Desenvolvimento Sustentável. E ainda fora de portas, cerca de 600 mil cidadãos da República Democrática do Congo fugiram para o Uganda em busca de asilo. É um dado avançado pela Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados. Confira no Compacto Internacional. Segundo o Acnur, desde janeiro último, mais de 40 mil deslocados foram ao Uganda, número que elevou para cerca de 600 mil o total de cidadãos em busca de asilo naquele país vizinho da República Democrática do Congo. A agência da ONU refere que o Uganda, que é o país africano que mais refugiados acolhe, 1.800.000, está a assistir a um aumento acentuado do número de deslocados congoleses que atravessam a fronteira ocidental devido ao aumento da insegurança no leste do país. Apesar do cenário, as tentativas de entrada no país não param. O Acnur afirma que diariamente uma média de 600 pessoas tenta entrar no Uganda. A maioria dos refugiados é composta por mulheres e crianças. A agência da ONU sublinha que muitas crianças chegam num estado debilitado. Desde janeiro, cerca de 9 menores com menos de 5 anos morreram de anemia relacionada com a malnutrição nos centros de trânsito de Nyakabande e Matanda, no sudoeste do país. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados destaca que os cortes nos financiamentos podem afetar significativamente o país, que também acolhe mais de 70 mil refugiados sudaneses.
O governo norte-americano planeia aplicar multas de até $998 aos imigrantes com ordem de deportação, se não deixarem o país. Segundo a agência Reuters, além do valor monetário, o governo deverá confiscar as propriedades destes se não pagarem as multas estabelecidas. A agência, citando uma fonte anônima, afirma que o governo de Trump planeia aplicar as medidas retroativamente por até 5 anos, o que pode resultar em multas de $1 milhão. Por outro lado, a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, por via de um comunicado, afirmou que os imigrantes ilegais devem autodeportar-se e deixar o país sob pena de enfrentarem consequências, o que inclui uma multa de $998 por dia. As multas planeadas visam os cerca de 1.400.000 imigrantes que foram removidos por um juiz de imigração. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta terça-feira que as forças ucranianas capturaram 2 cidadãos de nacionalidade chinesa que lutam ao lado das tropas russas na guerra com a Ucrânia. Zelensky disse que há informações que sugerem a presença de mais cidadãos chineses a lutarem. O chefe de Estado ucraniano considerou que o envolvimento da Rússia com a China, juntamente com outros países, é um sinal claro de que Putin pretende fazer qualquer coisa, menos acabar com o conflito. Entretanto, as autoridades chinesas não se pronunciaram sobre o facto. Liderança feminina. Debate na República Centro-Africana por 6-1, mas está fora dos quartos de final do CAN e vai agora disputar o play-off de acesso ao Mundial diante do Egito. Os palanquinhas passearam com classe no último duelo do grupo D do CAN. Denzel Lyon foi o destaque da partida ao apontar um sensacional hat-trick, o primeiro aos 27, o segundo aos 63 e o terceiro aos 72. O avançado Jairo Moanha não ficou para trás, deixando o seu nome assinado no livro de golos com bis aos 64 e aos 90+2, enquanto que o capitão do combinado nacional, Delfim Luau, abriu o placar no minuto 14 na cobrança de grande penalidade. Os adversários de Angola apenas tiveram uma única oportunidade de golo, bem aproveitado por Ananto aos 87. Com este resultado, os palanquinhas terminam a fase de grupos com 4 pontos na terceira posição, falhando deste jeito o acesso aos quartos de final da competição, mas garantem lugar nos play-offs de qualificação ao Mundial Sub-17 da FIFA, onde vai defrontar o Egito, um duelo agendado para o próximo sábado, dia 12 de abril. A Federação Angolana de Futebol negou todas as informações sobre a possível saída de Pedro Gonçalves do comando técnico dos Palancas Negras. Numa nota de esclarecimento divulgada nesta segunda-feira, a FAF avança que existe má-fé com o objetivo de manchar o nome da nova direção. O Facebook foi o palco escolhido para discussões sobre a possível saída de Pedro Gonçalves da Seleção Nacional de Futebol. Vários portais desportivos e não só noticiaram o assunto, porém o órgão reitor do futebol nacional apresentou uma nota de esclarecimento sobre o tema em causa. A Federação Angolana de Futebol garantiu na nota que é completamente falsa as informações vinculadas sobre a FAF nos últimos dias, com destaque à substituição do treinador português Pedro Gonçalves. A Federação Angolana de Futebol avançou ainda ter existido uma fé de algumas pessoas que apenas têm como finalidade desinformarem e mancharem a boa imagem da FAF. Na nota, a FAF explica que não houve qualquer intenção do órgão em fazer qualquer alteração no comando técnico da Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol. E a Seleção Nacional Júnior Feminina de Handball continua a projetar o CAN da categoria, que será disputado no próximo mês de setembro, na Argélia.
A cidade desportiva, especificamente o pavilhão Paulo Bunze, é o palco do segundo microciclo de preparação das comandadas de José Terça Chuma para uma participação condigna no próximo Campeonato Africano das Nações em handball júnior feminino. As 20 pré-selecionadas estão nesta fase a aprimorar os aspectos táticos e técnicos. Os ataques e as defesas rápidas são igualmente situações que estão a merecer bastante atenção da equipa técnica. O técnico adjunto das Mini Pérolas, Manuel Alexandrino, sublinhou que o trabalho está a correr como previsto, apesar de o grupo estar a treinar junto, só nesta segunda fase de preparação. O ciclo está a ser bem feito. Tivemos o início no dia 7 e vamos concluir no dia 14. Estamos a desenvolver aquelas meninas que não tivemos tempo de observá-las no primeiro ciclo. Então, tudo estamos a fazer para que passamos todas as orientações técnicas e táticas. Sabemos que estamos num ciclo especial de preparação e tudo estamos a fazer para que, quando chegarmos à fase derradeira, nós temos o grupo já composto para dignificar o bom nome do nosso país. Manuel Alexandrino garantiu que fisicamente a equipa está a responder positivamente, pois elas continuam a competir nos seus respectivos clubes. Estão a responder positivamente, porque muitas vêm dos seus clubes, estão a competir e está a ser fácil nós conseguirmos ter a avaliação física das miúdas. Neste momento, estamos agora no segundo ciclo. Vamos tirar alguns dados para que no terceiro ciclo a gente já tenha um número aceitável para que conseguimos ter já a base sólida da seleção nacional que nos vai representar em setembro em Argélia. Recordo que esta é a segunda concentração das Mini Pérolas, visando a preparação para o CAN da Argélia. Em setembro próximo, este segundo turno de preparação arrancou nesta segunda-feira e vai até ao próximo dia 14 do mês em curso. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Confira connosco, a seguir mais um curto intervalo. Até já. Regresso das notícias, outra vez boa noite. Anualmente, o Instituto de Propriedade Intelectual recebe cerca de 80 pedidos para patentes de invenção. Deste número, 90% são feitos por requerentes estrangeiros. São dados avançados nesta terça-feira pela diretora-geral da instituição durante a segunda edição do Women Business Network, que decorreu sob o lema Liderança Feminina que inova e sustenta. A tecnologia e a inovação é um setor pouco explorado em Angola e está aquém das expectativas, sendo que atualmente cerca de 80 pedidos para patentes de investigação são requeridos anualmente no Instituto de Propriedade Intelectual. Para a diretora do Instituto, esse número é insuficiente, pois, na sua maioria, as solicitações são feitas de empresas estrangeiras. As patentes de invenção é uma área mais complexa que requer maior investimento. Nesse momento, nós, a nível das patentes de invenção, maioritariamente elas são de requerentes não domiciliados em Angola. Nós ainda temos uma franja, um leque muito reduzido ainda de inventores nacionais, justamente pela complexidade e investimento que deve ser feito para patentear alguma invenção no domínio tecnológico. Então o número ainda é reduzido. Nós anualmente recebemos cerca de 80 pedidos de patentes de invenção, dos quais cerca de 98% são de empresas ou de requerentes estrangeiros. Ana Paula destacou também o crescimento do registro de marcas, mas afirmou que ultimamente mais mulheres têm aderido ao serviço. O registro de marcas é importante para quem pretenda criar algum negócio e colocá-lo no mercado, porque ele vai garantir a exclusividade, o poder de usar e impedir que outros façam uso sem a devida autorização do titular ou detentor desse direito. Ultimamente já se tem verificado muitas senhoras, empresas, donas de empresas a solicitarem o registro de marcas. Durante o evento foram oferecidos o registro de 2 marcas de forma gratuita. A beneficiária
Cláudia Assimedo agradece a iniciativa, pois pela primeira vez vai registrar a sua marca. Graças a Deus vou poder registrar a minha marca. Ainda não tenho uma marca registrada, mas graças ao Senhor consegui assim ganhar este prêmio para registrar a minha marca. A empreendedora fala das dificuldades e desafios para a criação do próprio negócio em Angola. Bem, as principais dificuldades, por vezes, é o acesso a certos locais para a gente poder, assim, empreender e também aos produtos, porque certos produtos não é fácil encontrar aqui no nosso país. Temos muitos jovens criativos, infelizmente não têm oportunidade nem abertura para mostrar aquilo que sabem fazer. Então, com os meus projetos e com os meus trabalhos, tenho ajudado eles a saírem um pouquinho da comunidade e poderem assim mostrar aquilo que são os seus trabalhos. Já a diretora adjunta do Instituto Angolano da Juventude falou da importância dos jovens para o desenvolvimento social a nível nacional. O Instituto Angolano da Juventude tem alguns programas, fundamentalmente o PROEJA, que é o Programa de Orientação Econômico da Juventude Angolana, que enquadra-se nesta atividade que nos trouxe cá hoje, que visa então capacitar, formar os jovens em matérias de empreendedorismo e não só. Temos, de alguma maneira, contribuído efetivamente naquilo que é o crescimento e desenvolvimento daquilo que é o potencial dos jovens na sociedade angolana. Esta é a segunda edição do workshop sobre liderança feminina que acontece a nível do país. Em Benguela, líderes juvenis estiveram reunidos para um ciclo de formação sobre liderança e empreendedorismo no quadro da celebração do Dia Nacional da Juventude. Liderança e empreendedorismo juvenil são, entre outros, os temas que irão nortear o ciclo de formação de 3 dias na cidade de Benguela, sob a égide da Direção Provincial da Juventude e Desporto e do Instituto Nacional da Juventude. Esses ciclos de formações visam também, no âmbito desta preocupação do Ministério da Juventude e Desporto, a favor da juventude angolana, que estamos aqui com os grandes parceiros do INAPEM, para, portanto, agregar valor de conhecimentos no domínio do empreendedorismo, para que os jovens sejam capazes de darem resposta aos problemas de criação de negócios e do seu autoemprego, para, portanto, dar seguimento das iniciativas particulares, individuais e coletivas. De acordo com o diretor provincial da Cultura, Juventude e Desporto, os temas em abordagem no ciclo formativo são parte integrante das preocupações no seio dos jovens. A questão da empregabilidade, a questão da habitação, a questão da formação técnico-profissional e a questão, por exemplo, da formação, que podemos dizer, portanto, a nível da juventude, ter a oportunidade de procederem a quantidade de estudos superiores. Temos encontrado também muitos jovens que terminam o ensino médio, mas depois não têm capacidade para irem para as formações superiores, apesar, conforme sabe, dos programas e iniciativas do governo local, discussão de bolsa de estudo, portanto, e tudo mais, sabe que muitas vezes não tem havido cobertura total, portanto, dos jovens. E os participantes falam de outros desafios que a juventude enfrenta, entre os quais o acesso ao mercado de emprego e o ensino. Muitos jovens não têm condições financeiras para poderem satisfazer suas necessidades, algumas até básicas. Estamos a falar de conseguir custear a sua faculdade, conseguir ter uma casa, conseguir ter um meio de transporte. E normalmente os jovens dependem do emprego, dependem do Estado quanto a isso. Os jovens têm enfrentado muitas dificuldades no acesso ao emprego e também o ensino. Então, com a jornada Abril Jovem, nós cremos que os jovens não estarão dependendo necessariamente do Estado para terem acesso ao ensino ou uma atividade comercial, mas também terão domínio próprio e segurança para poderem enfrentar o mercado do, posso assim dizer, empreendimento, e também podem podem dar alguns passos para conseguirem bolsas de estudos e não só. O ciclo de formação enquadra-se nas festividades do Dia Nacional da Juventude, cujo ato nacional irá decorrer em Benguela, no município dos Navegantes.
E a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico divulgou nesta terça-feira aqui em Luanda os projetos aprovados nos 3 editais. São no total 169 projetos voltados para a investigação científica. Deste pacote, apenas 25 beneficiaram de financiamento. O secretário de Estado para o Ensino Superior sinalizou nesta terça-feira que o novo ciclo de financiamento para os projetos voltados à investigação científica e académica nacional representa um avanço para os desafios atuais, com destaque para o crescimento da economia nacional. Ao proceder à abertura da sessão de divulgação do financiamento pela Fundecit dos projetos aprovados nos 3 editais, Eugênio da Silva considerou ser este um contributo relevante que a ciência dará ao desenvolvimento do sistema produtivo e sustentado. Estamos, portanto, a viabilizar o contributo que a ciência pode conceder ao desenvolvimento do sistema produtivo, da inovação tecnológica e das diferentes esferas da sociedade, uma sociedade que almeja um desenvolvimento sustentado. Até o momento, a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundecit, já financiou 25 dos 166 projetos em montantes avaliados a 100 milhões de kwanzas, o que, segundo os representantes das instituições beneficiárias, vai permitir responder à competente da investigação científica. Este financiamento, por um lado, vai responder à componente de investigação científica, mas também vai melhorar aquilo que são as condições de ensino e aprendizagem, criando assim as bases para a solicitação de uma possível futura avaliação externa pelo INARES. Temos projetos na área de valorização de frutos silvestres, o controle da qualidade dos alimentos de rua e outro virado à política farmacêutica. Se nós olharmos, são todos projetos que respondem a problemas prementes do nosso panorama nacional. Estamos a falar próximo de 100 milhões de kwanzas. São próximo de 100 milhões de kwanzas distribuídos entre esses 4 projetos. É um passo qualitativo, podemos aqui dizer, que na história do ensino superior é a primeira vez que acontece a atribuição de fundos para a investigação científica. O que será priorizado, de facto, são aqueles problemas que os investigadores levantaram para poder encontrar soluções e conhecimento para podermos resolver os vários problemas que assolam o nosso país. Aqui assinalamos hoje o financiamento dos 166 projetos científicos submetidos à Fundecit e aprovados. Até este momento já financiamos efetivamente 25, portanto, não estamos aqui a inaugurar algo que vamos começar. Já estamos a celebrar, digamos, o segundo passo, porque o primeiro já está dado. A investigadora científica Elsa Gabriel destaca a importância do financiamento para o desenvolvimento de estudos de laboratório que, num futuro breve, dará lugar à criação de vacinas para o combate às microbactérias em crianças. Isso tem uma importância muito grande porque mostra que o Estado está finalmente a investir diretamente na ciência. É um estudo de laboratório, mas é muito interessante porque nós vamos avaliar a interação com outros micro-organismos e isso pode, no futuro, levar a um conhecimento para novas vacinas, novos medicamentos. E então, por isso, estamos muito entusiasmados em começar. A Fundecit é um órgão superintendido pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, constituído em 2021. E assim foi mais uma edição do Girassol Jornal, terça-feira, 8 de abril de 2025. Obrigado pela companhia de sempre. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite, passe bem.